Bom, vamos falar um pouquinho, né, já que a gente falou de internet, vamos falar um pouquinho dos tipos de conexão que surgiram aí ao longo do tempo. Lembrando e relembrando, né? Hoje, para você poder ter acesso à internet na sua casa, você precisa ter um modem, tá? Independente do tipo de serviço que vai chegar. Se é cabo coaxial, se é linha telefônica, tá? Você vai ter que ter um aparelhinho lá chamado modem. Mas nem sempre foi assim, né? Nós, há muito tempo atrás, tínhamos uma conexão analógica chamada dial-up, onde você conseguia transmitir dados de um modem para o outro através de linhas telefônicas analógicas, tá bom? Que são aquelas linhas antigas e convencionais. Para poder fazer isso, você tinha que colocar uma placa de modem no seu computador, tá? Então você conectava o modem, pegava um cabinho, ligava esse modem na sua linha telefônica. E aí você conseguia fazer a conexão à internet. A banda larga é uma característica de serviços que a gente tem, que usa diversas frequências diferentes para enviar vários tipos de mídia. Então a gente tem hoje, por exemplo, banda larga com sistema de telefonia, a gente tem banda larga com sistemas de canais de TV, com internet. Então quando a gente agrupa todos esses serviços dentro de um único provedor, dentro de um único cabeamento, a gente está caracterizando um serviço de banda larga, independente do meio de propagação, tá? A banda larga é essa mistura. Lembrando, né, que o seu provedor faz a mistura, vem até a sua casa totalmente misturado, entra no modem, e aí o modem é o equipamento que vai fazer toda esta separação, tá bom? Hoje a gente tem linhas digitais, que é um serviço chamado DSL, tá bom? Então, o DSL vem por linha telefônica, mas não é mais aquele serviço analógico que a gente tinha. Hoje, o DSL já vem por linhas digitais, tá? Também já é banda larga. Hoje, a gente tem acesso por cabo, tá bom? E o cabo vem numa rede híbrida, ela vem por fibra ótica na rua e um cabo coaxial para dentro da sua casa. Tá? Este cabo coaxial também tem serviços de banda larga. Então ele tem TV, telefone e internet. Tá bom? É comum, né, que você tenha nas ruas várias caixas de distribuição que ficam no alto, né? Então o cabeamento vem da empresa até essa caixa e dessa caixa ele sai distribuindo para vários assinantes diferentes. Bom, então o cabo tem esta característica. A fibra, hoje, para nós brasileiros, né, para a população, é o meio de comunicação mais ágil a nível de internet, embora também seja cara, né? Mas será uma tendência de implementação de fibra para todas as cidades, para todos os estados, né? Hoje, grandes empresas de telecomunicação utilizam fibra internamente e externamente, garantindo conexões à internet mais rápidas e mais seguras. Lembrando que a fibra ela pode estar presente em elementos extremamente agressivos a nível de ambiente, porque a fibra ela é formada por um fiozinho de cabelo de vidro. E esse fiozinho de cabelo de vidro, ele não sofre nem a interferência de ondas de rádio e nem a interferência de ondas eletromagnéticas, né? Então a fibra hoje consegue estar presente nesses ambientes mais agressivos, tá bom? Então é bacana que a gente tenha isso em mente. Ah, mas a fibra ela é melhor que o cabo, que o DSL. Se nós entrarmos a nível de comparação específica, né, a fibra é melhor do que esses outros meios, mas não significa que os outros também não sejam bons, tá? Mesmo porque a gente não tem fibra para todo mundo disponível, tá bom? Existe um outro tipo de sistema de transmissão de internet, de dados, que é
por ondas de rádio. As ondas de rádio ficam disponíveis o tempo todo para o usuário, né? É necessário que na casa ou na empresa você tenha um receptor, e aí essas ondas de rádio alcançam este receptor. A grande dificuldade para esse sistema é que ele precisa do que a gente chama de ângulo de visada, ou seja, não pode haver obstáculos no meio do caminho entre a antena e o receptor. Então, geralmente, esses receptores ficam no telhado dos prédios para garantir que não haja interferência. É um sistema de comunicação interessante para aqueles pontos onde você não tem cabeamento passado, né? Assim como também é interessante o sistema de internet via satélite, porque você aí não precisa passar os cabeamentos. É óbvio que cada sistema desses tem suas características. Das ondas de rádio, você não pode ter obstáculos, mas ela é extremamente funcional e interessante, tá bom? Para fazer a comunicação, a gente viu que os equipamentos precisam estar conectados através de placas, né, de meio de propagação, e que elas seguem algumas regras, e elas seguem protocolos, né? Estes protocolos são universais, né? Existem dois: o modelo acadêmico, que é o ISO/OSI, que a gente não vai ver nesse momento, e o modelo TCP/IP, que é o modelo que a gente usa, que é aquilo que está nos nossos computadores. Modelo é conjunto de protocolos, que são regrinhas, tá? As regrinhas não vão fazer a implementação de verdade. Elas vão dizer como faz. A implementação de verdade, quem faz é o sistema operacional do computador e o hardware do computador. O protocolo vai dizer como fazer, tá? De que forma isso vai ser feito. E nesse modelo TCP/IP, a gente tem 4 níveis de trabalho, tá bom? De cima para baixo, a gente tem a aplicação, que é onde o usuário trabalha, o transporte, que é aquela camada que a gente estudou bastante, que utiliza os modelos TCP e UDP, tá? A camada de internet, que é a localização do computador, através dos endereços lógicos e físicos, né? E o acesso à rede, que é feita através das placas adaptadoras, que é feito através das antenas e tudo mais. Então, o protocolo TCP/IP tem 4 camadinhas de protocolos, cada protocolo com as suas características e suas finalidades. E a gente estudou bastante a camadinha de transporte. Lembrando que o protocolo TCP é aquele protocolo de confiança, é aquele protocolo que vai verificar se os pacotes, se as informações chegaram íntegras, e o UDP é aquele protocolo de performance, né? Ele vai simplesmente entregar aquilo que você pediu, não confere nada, tá? Cada um deles tem a sua característica, cada um deles tem as suas propriedades, tá bom? Mas são 4 camadinhas, né? 4 ações em bloco que vão ser realizadas, e em cada uma delas a gente tem um conjunto de regras, que são os protocolos. As nossas máquinas, elas são multitarefa, né? Então elas estão fazendo sempre muitas coisas. E para que esses protocolos não se percam em relação ao serviço que está sendo realizado, a gente cria neste sistema portas de identificação. Portas virtuais, né? E por que porta? Porque é onde vai entrar e sair as informações, tá? Cada serviço, cada protocolo que você vai executar, vai gerar um número de porta. E essas portas é que vão se estabelecer entre as duas pontas. Então, eu transmitindo, você recebendo, a hora que eu transmito, eu gero um número de porta. Mando para você. Você processa e devolve para mim exatamente com este número. Então, eu vou saber
que esta informação que você me mandou corresponde exatamente àquilo que eu havia pedido. É como se fosse o selo da carta, né? Para garantir que ele funcione, você precisa colocar ali o selinho, tá bom? Cada serviço de internet tem um número de porta. E quem determina a porta que vai ser usada é quem transmite. Quem recebe só cumpre, né? E devolve na mesma porta. Quando você está com o seu navegador à internet aberto e tem lá 4, 5 guias separadas, abertas, cada uma fazendo uma coisa, o seu computador não se perde, porque para cada solicitação que você faz, você tem uma porta diferente. Então você está lá vendo o seu e-mail, é uma porta. Você está vendo um vídeo, é outra porta. Você está no site do banco, é outra porta. Tá? E isto é que fez a dinâmica da internet ser extremamente funcional. Esse detalhe. Porque cada porta que você cria é um serviço diferente. E aí a sua máquina sabe exatamente o que está acontecendo naquele momento. O que ele está fazendo e o que ele está recebendo. Tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos de porta de aplicativo. Né? A gente fala muito do HTTP, que é a internet, né? Quando você acessa um site na internet, então o seu computador vai atribuir a esta guia do navegador uma porta 80. Quando você está utilizando o HTTPS, né? Ou acessando um banco, o seu e-mail, alguma coisa que exija segurança, o seu computador está utilizando uma porta 443. Pessoal, essas portas, elas são tabeladas. Você encontra essas tabelas aí em vários locais da internet, no próprio material do NetAcad, mas existem portas que estão disponíveis. Então, se lá na empresa que você trabalha tem um software, né, de comunicação que não seja esses que a gente está acostumado, o seu programador, né, no momento que ele cria aquele código e que implementa aquela solução, vai estar usando uma porta livre, né, que aí vai ser uma porta combinada dentro desse próprio programa. Tá? Nós falamos um pouquinho também do serviço de DHCP, né, que é aquela entrega de endereços IPs, né, para as máquinas e tudo mais. Vamos falar mais dele ainda no próximo capítulo. Mas eu trouxe aqui só a título de exemplo, né? Porque aqui a gente está falando muito de internet, mas eu tenho protocolos para outras coisas, né? Regrinhas para outras coisas. Então, quando o seu computador vai lá na rede para buscar o endereço IP dele, ele vai usar um serviço na porta 67 ou na porta 68. Tá bom? Por que duas, né? Porque a gente tem quem distribui e quem recebe, tá? Então, o seu computador, né, vai receber na porta 68. Se ele for solicitar, ele solicita 68. Tá bom? Então, tem vários tipos de tabelas. Lá no NetAcad vocês vão achar diversas. Na internet também. E você pode ter outras que ficam livres, que ficam disponíveis, ok?